É com muita alegria que eu anuncio o início do painel Compliance e Direito Administrativo. Então, nós vamos começar a composição da mesa com a nossa convidada, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Chamamos também para compor a mesa o doutor Fernando Borges Mânica. Chamamos o doutor Rodrigo Pironte Aguirre de Castro. Então, pode sentar onde vocês desejarem. O nosso painel vai tratar do compliance e o direito administrativo. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro vai iniciar os trabalhos. É uma honra tê-la aqui no Mackenzie, novamente. Ela nos contou que ela já veio ao Mackenzie dar aulas de especialização, a convite da professora Mônica Caggiano, né, que é também integrante da pós-graduação estrito sensu, e a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, às vezes ela dispensa apresentações, né, mas eu vou aqui falar algumas das suas titulações. Professora titular aposentada do curso de graduação em Direito da USP, livre docente, doutora em mestre em Direito do Estado pela USP, professora do pós-graduação em Direito da USP, procuradora do Estado de São Paulo aposentada e advogada na área consultiva. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela dispensa mesmo apresentações, é do direito administrativo a pessoa mais famosa que existe, a mais conhecida, a estudada em todos os programas de curso de graduação desse país, e que eu tive a alegria de compor o hall de pesquisadores que fizeram a pós-graduação com a professora Maria Silvia. Aliás, desde a iniciação científica, em 98, eu venho pesquisando com a professora Maria Silvia, o mestrado, o doutorado, também fiz com a professora Maria Silvia, e ela participou também da minha livre docência. Então, se hoje eu segui o direito administrativo e tenho um amor, uma reverência em relação a essa área, isso se deve muito pelo grande exemplo dessa jurista, que é a nossa rainha do direito administrativo. Desculpa, Pironte. Pironte falou que rainha é ele que inventou, mas todo mundo sabe que rainha é a rainha, que ele tem um significado especial. Então, a professora Maria Silvia vai abrir os trabalhos falando sobre a questão da corrupção e das mudanças provocadas pela corrupção no âmbito do direito administrativo brasileiro. Muito obrigada. É uma satisfação estar aqui mais uma vez no Mackenzie. Eu realmente dei algumas aulas aqui no curso de especialização, a convite da professora Mônica Herman, isso já foi há algum tempo atrás. E eu sou uma rainha sem coroa, né? Estou à espera da... Mas obrigada pelas palavras amáveis aí da Irene, realmente uma aluna muito querida, uma aluna brilhante, que está fazendo uma carreira brilhante, deixando a mestra orgulhosa. Bom, o tema, corrupção e mudanças no direito administrativo. Eu tenho realçado em inúmeras oportunidades, tanto por escrito como em palestras, que o direito administrativo vem passando por muitas transformações. Isso não é uma novidade do direito brasileiro, é uma coisa que vem acontecendo tanto no sistema da common law, como nos países do sistema de base romanística, ao qual pertence o direito brasileiro. No Brasil, as tendências maiores para a mudança do direito administrativo ocorreram após a Constituição de 1988. Eu até diria que, se nós formos analisar o que vem acontecendo em outros países, nós estamos um pouquinho atrasados.
Mas o Brasil vem sempre sofreu muita influência do direito estrangeiro, desde as origens do direito administrativo. O Brasil se inspirou no direito estrangeiro e continua se inspirando. Muitas das coisas que nós temos aqui, a maior parte das coisas, das novidades que vão surgindo, são inspiradas no direito estrangeiro. Hoje, o direito europeu continental desempenha um papel muito importante no mundo do direito administrativo, embora a gente não faça parte da União Europeia, nós sofremos influência também. E vários fatores contribuem para essas mudanças do direito administrativo. Nós poderíamos falar, por exemplo, na globalização, porque a globalização, com a facilidade de comunicação, favorece a influência do direito estrangeiro. Podemos falar também no neoliberalismo, que favorece o desenvolvimento da ordem econômica, os princípios da ordem econômica, favorece a privatização, a busca por institutos do direito privado, a formação de um direito administrativo econômico, que hoje praticamente corresponde a um ramo novo do direito administrativo. Também o neoconstitucionalismo é outro fator que contribui para as mudanças do direito administrativo, na medida em que levou para a Constituição inúmeras matérias que antes eram tratadas pela legislação ordinária, a começar pelo princípio da moralidade, que interessa muito ao nosso tema. E um outro fator, que esse é muito relevante aqui no direito brasileiro, são as inúmeras crises que o Brasil vem enfrentando, crise política, crise de eficiência, crise financeira, e eu diria que para o nosso tema interessa especialmente a crise de moralidade, a crise de ética, que é uma coisa sem precedentes, eu acredito, e bastante assustadora. E esses fatores todos, é evidente que produzem resultado, produzem consequências no mundo jurídico. Desde a Constituição de 1988, vem crescendo a aspiração pelo combate à corrupção. E também aí, mas é importante realçar que eu estou falando em corrupção no sentido bem amplo, não naquele sentido do crime definido no Código Penal, mas corrupção no sentido bem amplo, que abrange todos os atos ilícitos praticados por agente público e também por particulares que causem dano ao patrimônio público. E patrimônio público entendido também no sentido amplo, que abrange o patrimônio moral, patrimônio social, patrimônio econômico, financeiro. Então, nós incluiríamos aí como corrupção todos esses tipos de atos ilícitos. E o que se verifica, na realidade, no âmbito da administração pública, eu diria talvez até dos 3 poderes do Estado, é a ineficiência da administração pública, é a ausência ou deficiência de planejamento, é a corrupção desenfreada, são os desvios de finalidade na definição de prioridades, são os interesses subalternos defendidos em detrimento de interesses sociais que seriam mais relevantes. E é doloroso a gente ouvir as notícias que surgem praticamente todos os dias a respeito do dinheiro público que é perdido com a corrupção. Eu fico assustada, acho que todo mundo fica assustado, com o montante desses desvios. Não se fala mais em alguns milhares, falam-se em milhões, bilhões, trilhões. A gente fica imaginando quanto vale, quanto custa um contrato desse para que a propina valha um montante desse porte. Então, e a gente até desanima um pouco, às vezes, de ouvir noticiário. Eu, especialmente, não ouço noticiário mais diariamente, e o jornal também não dá para ler todos os dias, senão a gente entra em depressão aguda, né? Dá um desânimo assim, coletivo, porque a gente vê que muita coisa já está sendo feita, já estão
punindo o crime de colarinho branco, mas as pessoas parecem que não têm receio e continuam a descobrir diariamente novos infratores e noticiando vários casos assim que são bem assustadores. Mas a Constituição de 1988 previu vários instrumentos que favorecem, que ajudam o combate à corrupção, e eu diria que contribuem para dar uma feição nova ao direito administrativo, embora a gente ainda tenha um longo caminho pela frente. Eu mencionaria, em primeiro lugar, o princípio da moralidade, que está previsto no artigo 37 da Constituição, e também foi mencionado no artigo 5º, inciso 73, que trata da ação popular, que veio incluir a lesão à moralidade administrativa como um fundamento novo para a propositura da ação popular. A inclusão desse princípio na Constituição gerou algumas controvérsias, porque o que se discute é o seguinte: é possível invalidar um ato administrativo só por lesão à moralidade administrativa? Eu sempre defendi que sim, porque senão não adiantaria pôr na Constituição. Mas há muita gente boa que entende que não. Por exemplo, o professor Márcio Camarosano fez a tese dele de doutorado sobre o princípio da moralidade, defendendo que, quando muito, a imoralidade pode ser um reforço à ilegalidade, mas que não é possível invalidar um ato só por lesão à moralidade. Mas, de qualquer forma, eu acho que foi importante a inclusão do dispositivo na Constituição, porque deu quase que um fundamento, deu um reforço para o combate à corrupção. Essa inclusão do princípio veio acompanhada da previsão dos atos de improbidade administrativa no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, e que serviu de fundamento para a promulgação da Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429, de 92. Diria que vocês vejam que existem algumas leis previstas na Constituição que até hoje não foram promulgadas. E a Lei de Improbidade foi promulgada 4 anos depois da entrada em vigor da Constituição. Antes da previsão desse princípio na Constituição, ele já era mencionado como princípio do direito administrativo. Se vocês tiverem a oportunidade de consultar o livro do Eli Lopes Meirelles, cuja primeira edição é da década de 60, vocês vão verificar que ele já se referia ao princípio da moralidade como um princípio da administração pública. E havia um professor paranaense, aqui eu cumprimento os meus colegas do Paraná e diria que é uma grande satisfação estar com eles. E lembro do professor lá do Paraná, que era o professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, que tinha um livro específico sobre o controle da moralidade administrativa. Então, não é coisa nova na Constituição. Mas, assim como esse princípio foi elevado ao nível constitucional, vários outros princípios, várias outras matérias de direito administrativo foram também levadas para a Constituição, e, evidentemente, que isto deu força ao princípio. E a exigência de moralidade estendeu-se a toda a administração pública, e a lei de improbidade ela veio a se aplicar também aos agentes públicos de todas as categorias, de todas as esferas de governo, e atingindo, inclusive, os particulares que se beneficiem, que colaborem com o agente público na prática de ato de improbidade. Então, foi realmente uma medida importante. Mais recentemente, quer dizer, muitos anos depois, acho que 11 anos depois, foi promulgada a Lei 12.846, de 2013, que é conhecida como Lei Anticorrupção, ou Lei da Empresa Limpa, e que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas que causam dano à administração pública, nacional ou estrangeira. E essa lei
trouxe um acréscimo importante. Você diz, bom, já existe a lei de improbidade, mas o alvo das duas leis é diferente, porque a lei de improbidade ela veio para punir o agente público, fundamentalmente pessoa física, e atinge e pode punir também os particulares, mas que tenham algum contribuído, algum vínculo, alguma relação, de alguma maneira contribuído para a prática do ilícito. E nesses terceiros aí particulares, o judiciário tem aceito a punição também de pessoas jurídicas que tenham contribuído para a prática do ato de improbidade. Já a lei anticorrupção, ela veio para pegar a pessoa jurídica, a empresa privada, a associação, a fundação, que causa dano à administração pública. Então, o alvo das duas leis é um pouco diferente, embora em determinadas circunstâncias possa haver a punição com base nas duas leis. Depois eu vou voltar a falar um pouquinho sobre essa lei anticorrupção. Mas uma outra inovação da Constituição de 88, que contribui também para o combate à corrupção, foi o fortalecimento do princípio democrático. Vocês vão dizer, bom, mas a democracia existe desde longa data. Mas houve um reforço do princípio democrático porque passou-se a entender, a fortalecer, a incentivar a participação do cidadão na gestão e no controle da administração pública. Não é mais só a participação como direito de votar e ser votado, é a participação como direito do cidadão de participar de órgãos de gestão e do controle da administração pública. Às vezes é um controle institucionalizado, mas a maior parte das vezes é um controle espontâneo que se enquadra naquela ideia de controle social. Então, nós temos aí o cidadão que exerce um papel importante no controle da administração pública, e a Constituição coloca à disposição do particular vários instrumentos de controle. Então, é o cidadão que exige transparência, que exige motivação dos atos da administração pública, é o cidadão que exige o direito à informação, o acesso a documentos oficiais, o acesso aos processos administrativos, é o cidadão que denuncia irregularidades, é o cidadão que exerce o direito de defesa, o contraditório, que recorre, que vai às vias judiciais, e é o cidadão que sai às ruas aí, que a gente vê a todo momento, essas manifestações populares, defendendo os seus pontos de vista, lutando pelo interesse público, e isto tem acontecido com bastante frequência, e às vezes com resultados positivos ou negativos, a gente nunca sabe, porque sempre tem os dois lados da história, né? Se a gente estudar assim um pouco a história dessas manifestações aqui no direito brasileiro, houve algumas que ficaram famosas, né? Teve uma que vocês com certeza não viveram, não tinham nem nascido, talvez não tivessem nem sido concebidos ainda, que foi a do ouro. Como é que era a campanha do ouro pelo Brasil, alguma coisa assim? As pessoas doavam até ouro de dente, ou doavam aliança, para ajudar nessa campanha do ouro pelo Brasil. Depois teve as diretas já, depois teve a campanha a favor e contra o impeachment, e a gente vê, e nessa campanha contra e a favor do impeachment, a gente via muitas faixas que eram combatendo a corrupção. Eles queriam abaixo a corrupção. Então, é uma maneira do cidadão participar do controle da administração pública, que é, aí, no caso, o controle social. Paralelamente a essa ideia de participação, houve uma outra mudança, de certa forma, bem acentuada, que foi a processualização do direito administrativo, com a aplicação do princípio do devido processo legal, com base no artigo 5º, incisos 54 e 55, e que garantem ao cidadão o direito de defesa, o direito contraditório, o direito de recorrer
é um direito do cidadão apresentar os recursos, e essa processualização levou à promulgação das leis de processo administrativo. Na esfera federal veio a Lei 9.794, de 99, seguida por leis estaduais e municipais. Outro instrumento importante é o princípio da transparência. Ele não é mencionado com esse nome na Constituição, mas o princípio da transparência é tratado com muita frequência, mas ele abrange vários subprincípios, como o princípio da motivação, o direito à informação, o princípio da publicidade. Quer dizer, tudo isso levando à ideia de transparência, à ideia de visibilidade do poder. Citando uma frase de Norberto Bobbio, ele dizia que o governo democrático é o governo do poder público em público. É isso que o cidadão quer. Ele quer transparência, ele quer visibilidade nas ações do governo. E outra ideia relevante ainda é a ideia de consenso, de consensualidade dentro da administração pública, em substituição, pelo menos parcial, aos atos unilaterais imperativos da administração pública. Então, foram sendo idealizados instrumentos de consenso, como, por exemplo, os termos de ajustamento de conduta, os TACs, né? A arbitragem, a mediação, o acordo de leniência que veio aí, que está previsto na lei anticorrupção, embora já estivesse previsto também em leis anteriores. Então, sempre com a ideia de substituir aquelas decisões que vêm unilateralmente, vêm de cima para baixo, por decisões em que haja um consenso, em que haja a negociação entre as partes. E é evidente que uma coisa que veio aí como inovação, e que constitui talvez o objeto central aqui do seminário, que é o compliance, que não é usado também, não é referido na lei anticorrupção com essa denominação, mas que equivale ao Instituto do Compliance, inspirado no direito estrangeiro, acredito que no direito norte-americano. A lei anticorrupção, eu já falei que ela veio para punir a pessoa jurídica, e ela trouxe algumas inovações. Ela previu a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas que causam dano à administração pública, o que significa que não precisa demonstrar o dolo, a culpa, basta o nexo de causalidade. Isso está sendo bastante criticado, mas está na lei. Que eu saiba, acho que não foi impugnado judicialmente, não sei se eu não tive conhecimento. Ela trouxe também a previsão do acordo de leniência, que é um procedimento em que a empresa infratora vai colaborar, ela se propõe a colaborar com a administração pública na investigação dos fatos e na denúncia dos participantes, em troca de ter um abrandamento ou a isenção de penalidade. Tem alguma semelhança com a delação premiada, só que esse acordo de leniência é feito na esfera administrativa, no bojo do processo previsto na lei anticorrupção. E a lei anticorrupção previu também o compliance, sem utilizar essa expressão. O artigo 7º da lei indica os fatores que devem ser levados em consideração na aplicação das sanções. E um dos fatores previstos no artigo, nesse inciso, é a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva do Código de Ética e de Conduta no âmbito da pessoa jurídica. Então, vocês vejam a importância que a lei deu a esse compliance, que é chamado de programa de integridade. Quer dizer, ele é tão importante. Se a empresa que praticou o ato ilícito,
ela comprovar que tem um programa de integridade, isso vai ser levado em consideração na dosagem da pena administrativa. E, no caso, seria a pena administrativa ou é a publicação extraordinária da sentença ou é a multa. E a multa, no caso, é de valor muito elevado, porque ela pode ser fixada entre 1% e 20% do faturamento do ano anterior à abertura do processo. Então, pode ser um valor muito elevado. E, nesse artigo 7º, a lei prevê os fatores que devem ser levados em consideração, dentre eles esse compliance. E a definição do programa de integridade consta do Decreto 8.420, de 18 de março de 2015, que regulamenta a Lei Anticorrupção. E ele define o programa de integridade como o conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades. Ele dá uma definição meio comprida, eu não vou ler tudo. Está no artigo 41 do decreto. Esse programa de integridade, o grande especialista aqui é o professor Rodrigo, né? Mas eu entendo que esse programa de integridade, essa norma, é voltada mais para as entidades privadas, as empresas privadas, e não para a administração pública. Não é a administração pública que tem que ter um programa de integridade. Ela até pode ter, mas a exigência da lei é voltada para as empresas privadas. Eu diria que esse programa de integridade seria um código de ética, só que muito mais sofisticado, porque exige treinamento dos dirigentes, dos empregados, exige que se conheça a legislação. Eu mesmo já fui 2 vezes dar aula em empresas estatais, dentro desse programa de integridade que a empresa previu esse treinamento dos empregados da empresa, que têm que conhecer a legislação. Eles trabalham numa empresa estatal, eles têm que conhecer a legislação e têm que conhecer as regras que constam desse programa de integridade. E o artigo 42 desse decreto 8.420, ele estabelece os parâmetros para avaliação do programa de integridade. Eu diria que ele estabelece o que deve conter um programa de integridade. São 16 incisos. Eu vou mencionar apenas alguns para vocês terem uma ideia do que se imagina com o programa de integridade. Comprometimento da alta direção da pessoa jurídica. Ela está se comprometendo a adotar regras de conduta ética, padrões de conduta, código de ética, que seria parte desse programa de integridade. Políticas e procedimentos de integridade aplicáveis a todos os empregados e administradores. Exigência de padrões de conduta, também dos terceiros. A empresa ela se relaciona com fornecedores, pessoas que prestam serviços, que fornecem bens. Então, ela deve exigir desses terceiros que também tenham um programa de integridade. Controles internos, canais de denúncia de irregularidades, transparência quanto à doação de candidatos e partidos políticos. Vocês sabem que isso daí está sendo levado muito a sério, às vezes chega assim, a ser um pouco exagerado. Eu, de vez em quando, sou contratada para dar parecer. E fui contratada uma vez por uma empresa americana. Os estrangeiros devem estar horrorizados com a corrupção que está acontecendo aqui no Brasil, não é? E eles, eu já tinha até entregue o parecer, eles deram lá com um formulário para eu preencher, e uma das perguntas eu tinha o compliance. Eu falei que não, eu trabalho sozinha. Eu não vou fazer um compliance para mim mesma, até porque os advogados têm um código de ética, que eu não sei se não é pior do que o compliance, porque é um código de ética bem rigoroso. Você sabe que eu não consegui celebrar o contrato, né? Eu tive que ser remunerada pelo escritório de advocacia, e o escritório de advocacia é que recebeu depois
da empresa os honorários. Porque acho que eles estão assim assustadíssimos. Se não tem o compliance, porque tem alguma coisa errada, né? E não adiantou eu explicar que eu não podia fazer o compliance só para mim mesma. Depois, uma outra vez, a mesma empresa veio pedir parecer. Eu falei, mas não é aquela que não quer? Eu falei, é aquela, mas a gente paga os honorários e depois recebe. É um exagero, né? Mas, enfim. Então, na realidade, eu vejo assim, esse programa de integridade como um programa essencialmente educativo. A ideia é quase que ensinar as pessoas a serem honestas, uma coisa que aqui no Brasil precisa e precisa muito, né? Quando eu era criança, a gente tinha aula de religião, tinha aula de educação moral e cívica, depois isso tudo foi saindo. Mas as pessoas não têm muita noção do que seja um interesse público, não têm o que seja cidadania. As pessoas não sabem o que é moral, o que é conduta ética. Eu fiz parte da conduta, do Código de Ética da USP, e a gente ficava horrorizada com a conduta de professores universitários, de quem se espera uma conduta bem adequada, né? Então, eu acho que é um processo realmente educativo. E eu já falei que ela é voltada para o setor privado, mas a administração pública tem procurado, ela tem exigido esse programa de integridade de empresas que querem celebrar contratos com a administração pública. Não vejo muito fundamento para exigir, na licitação, a prova de que a empresa tenha o programa de integridade, porque isso não está previsto na lei, e a lei diz textualmente quais os documentos que podem ser exigidos. Mas a administração ela tem exigido, até onde eu sei, ela tem exigido o programa de integridade no momento da celebração do contrato. É uma maneira evidente que deve constar do edital da licitação para não pegar a empresa de surpresa. E é uma coisa importante, é a maneira da administração pública também incentivar a adoção desse programa. E é importante lembrar que esse programa tem efeito jurídico, não é uma coisa assim meramente decorativa, na medida em que pode ser levado em consideração na dosimetria da pena. É de interesse da empresa ter esse programa de integridade. Então, para concluir e respeitar o meu tempo, eu diria que, com vistas ao tema que me foi proposto, que o direito administrativo se enriqueceu com essa ideia, com essa aspiração de combate à corrupção, que trouxe institutos novos, princípios novos, que favorecem essa luta de combate à corrupção. Então, são medidas que contribuem. Mas eu acho que nós ainda temos um longo caminho a percorrer. É um longo caminho, porque nós temos séculos de corrupção e de impunidade. Então, não é só com uma lei nova, com medidas de compliance, que se vai chegar a uma situação aceitável de honestidade dentro da administração pública. Eu diria que há necessidade muito grande de repensar o Instituto da Licitação. Eu acho que essa lei, esse projeto está em andamento, não vai trazer grande melhoria nesse sentido, porque a licitação é o maior instrumento de corrupção que existe no direito brasileiro. Eu sempre falo, se de repente, da noite para o dia, acabar com a licitação, nós temos já um grande caminho andado no sentido de diminuir a corrupção. Por quê? Quando a administração pública segue aquele procedimento formal, que é bastante formal e oneroso em termos de tempo, de recursos financeiros, só que, paralelamente, as empresas estão fazendo um processo informal, é uma outra competição, que já decide por fora qual é o resultado da licitação. Então, isso precisaria ser corrigido, precisaria
acabar com a lei e começar de novo, na minha maneira de ver. Uma lei mais simples, menos formal, muito mais transparente, em que a negociação prevalecesse sobre o excesso de formalismo. Eu diria que também um fator que prejudica o combate à corrupção é a demora do Poder Judiciário nas decisões. Vocês vejam, a lei de improbidade administrativa, ela leva a inúmeras condenações. Só que a sentença, as decisões principais, as sanções principais, são perda do mandato, perda de função pública. Isso daí é só depois de transitar em julgado a sentença. Então, você vai falar, o prefeito tal foi punido, perdeu o mandato. Só que demora tanto para terminar o processo que ele já exerceu outro mandato, ele já morreu e não cumpre pena nenhuma. E as penas pecuniárias, e esse é um outro grande problema, ninguém cumpre. Você vê assim, fala, puxa, aplicaram multa de tanto valor em tal empresa, para os caminhoneiros, nas ações de improbidade. O dinheiro recuperado com os prejuízos causados à administração pública e o valor das penas pecuniárias que entra para os cofres públicos é quase zero. Então, eu acho que, na minha maneira de ver, seria muito mais importante recuperar o dinheiro perdido do que ficar aplicando outras sanções que, às vezes, não vão ter resultado prático, porque a pessoa já terminou o mandato, já cumpriu tudo que tinha que cumprir e não sofreu pena nenhuma. Então, eu acho que esse é o nosso direito sancionador ainda é muito liberal, é muito brando, na minha maneira de ver. Seria preciso... Vocês vejam que estamos pondo na cadeia pessoas que, em épocas passadas, não iriam. São os homens do colarinho branco. No entanto, nós assistimos todos os dias as notícias envolvendo esse mesmo tipo de pessoa que não está preocupada, não está com receio e continua acreditando na impunidade. Então, eu não sou assim inteiramente pessimista, eu acho que muita coisa vem sendo feita, nós já tivemos um grande avanço, mas eu acho que nós ainda vamos ter um longo caminho pela frente até conseguirmos combater a corrupção de uma maneira mais adequada. Obrigada. Bom, professora Maria Silvia Zanella de Preto, sempre admirável em relação ao seu estudo, à sua atualização, já professora aposentada, mas advogada, consultora, ativa na área, participa de praticamente todos os eventos de direito administrativo no país, sempre viajando. E é uma alegria tê-la aqui, abrindo esse tema da corrupção e trazendo essas alterações no âmbito do direito administrativo brasileiro, que é talvez uma das áreas que, na atualidade, tenham sofrido mais alterações, né? O direito como um todo está sofrendo muitas alterações, mas o direito administrativo, em particular, ele vem sofrendo alterações não só jurisprudenciais, não só doutrinárias, mas, sobretudo, legislativas também na atualidade, né? Então, a gente tem, atualmente, em trâmite a lei de licitações, uma lei que regula agências reguladoras, em discussão um projeto para alterar a lei de improbidade administrativa, houve a LINDB, né, no ano passado, que provocou toda uma alteração, e o reflexo da LINDB ainda não é analisado em toda a sua potencialidade, só se iniciou, né, as potencialidades de aplicação, né, ainda que tenha alguns critérios ali com os quais eu, particularmente, não concorde, a gente, inequivocamente, está tendo que acompanhar com muito estudo todas essas transformações que estão sendo processadas no âmbito do direito administrativo. E, só para não perder a festa aqui, porque, para mim, é uma alegria ter a Maria Silvia aqui e ter dois dos grandes juristas do Paraná, esse estado que tem uma profusão de intelectuais e de professores com uma profundidade, uma densidade tão grande, né? Então, para mim, é uma festa ter aqui o Fernando Mânica, que esse ano abriu o congresso do IBDA, e o Rodrigo Pironti, que é o nosso galã do compliance, né? Ele apelidou a professora de Maria Silvia de rainha. Está certo que ela já tinha esse apelido, ela mandou a deixa, né, que cadê a coroa, então? Agora a gente vai correr para fazer essa coroação, para disputar a presidência do fã-clube, né? Conhecido como Cauã Rei do Mundo do Paraná. Ah, tá, não, aí você fala para o pessoal aí, vai. Ele é
Conhecido como Cauã Reidmont, do Direito Administrativo Paranaense. É o Edgar, né, que deu esse apelido. Esse eu estou sabendo quem deu o apelido. E, realmente, engraçado que ele não fica nem constrangido, né? Ele dá esse sorrisinho maroto, assim, fingindo que é um sujeito tímido, né? Mas é uma alegria tê-lo aqui no evento de compliance. Ele que vem acompanhando todos os eventos, também eventos sobre compliance, e aplicando também na prática o programa de compliance em várias entidades, inclusive estatais. E aí eu escolhi também dar uma palhinha aqui no momento, no evento, né? Vou procurar falar um pouquinho de forma mais breve, até para ser um pouco generosa, porque eu estou recebendo os convidados e estou aqui participando da festa, e quando, no fundo, eu deveria estar só recebendo, né? Mas é que esse tema também me é bastante caro, que é a questão do compliance nas estatais. As estatais, elas recentemente também sofreram alterações em parcela do seu regime jurídico a partir do advento da lei das estatais, que foi, além de tudo, tivemos recentemente a Lei 13.303, que era uma lei que estava sendo, durante muito tempo, aguardada. Curiosamente, foi a emenda 19 de 98, que percebeu a necessidade das estatais que atuam no domínio econômico terem um regime jurídico diferente, sobretudo tendo em vista suas características, para adequar melhor as suas licitações, os seus contratos. Mas, desde então, passamos aí por um período muito grande sem a lei das estatais e precisou acontecer todos aqueles escândalos envolvendo a Lava Jato, né? Virou até série da televisão, né? O mecanismo, enfim, que retratam o que ocorreu, né? O epicentro, o estado do Paraná, em investigações que ocorriam com desvios que eram realizados em lava-jatos, em locais que depois, de certa forma, isso foi refletir em operações que aconteciam no âmbito de diversas estatais, mas, sobretudo, no âmbito da Petrobras. Então, se percebeu um movimento que não era um movimento, e isso tem que ser dito também, só de um partido político. Historicamente, já houve, e, inclusive, na época da ditadura militar, nós tivemos muitos desvios também em estatais, né? A corrupção, como a professora bem mencionou, é um fenômeno que não é recente no Brasil. Aí, provavelmente, não vai acabar de um dia para o outro. Só que também nós tivemos dados aí da apresentação de pôster que, do BRICS, também, o Brasil não é o pior. Ele está atrás, né, da África do Sul, mas os demais países que integram os países, né, que eram chamados BRICS, também têm grandes índices de percepção de corrupção, né? O Brasil, infelizmente, ganhou recentemente essa pecha, tendo em vista tudo aquilo que foi noticiado e que também nos chocou bastante, tendo em vista essa situação de aparelhamento das estatais, né? E todos conhecem, né, como que se dava esse aparelhamento no sentido da indicação por agentes políticos, de dirigentes de empresas estatais, para que alterassem os contratos, gerando superfaturamento, e parcela grande desses recursos eram destinados a prover eleições, né, de agentes públicos. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, apesar da gente não ter voto censitário, para uma pessoa vencer, né, como candidata a presidente da República, é necessário milhões de reais de investimento, né? Não é qualquer um que concorre a um cargo, né, e diversos outros cargos, né? E, tendo em vista essa circunstância, a partir das transformações legislativas que levaram esses novos instrumentos, e nós tivemos todos esses escândalos provenientes da Operação Lava Jato e que geraram, inclusive, a lei das estatais com as suas características próprias, né? Então, a lei das estatais, infelizmente, ela não é uma lei tão abrangente a ponto de resolver questões que eram debatidas na doutrina acerca do regime jurídico das estatais. Então, muitas questões debatidas ainda, abertas, sujeitas a decisões dos tribunais superiores, não foram enfrentadas pela Lei 13.303, que disciplinou, basicamente, as regras de governança e fiscalização das estatais, de um lado, e a questão da licitação e contratos, de outro lado. Mas o regime dos bens e uma série de outras questões relevantes sobre as estatais ficaram de fora dessa disciplina.
né? E, à época, o presidente de então, que era o Michel Temer, ele determinou que, a partir de então, haveria necessidade de critérios mais rigorosos para indicações mais técnicas nas estatais, para que não houvesse ou para que se dificultasse, em tese, esse tipo de desvirtuamento das estatais. Só que, curiosamente, o que a gente percebe? Que, atualmente, quando se fala em estatais, existem muitos mitos que gravitam em torno da estatal, né? Então, em primeiro lugar, dizer assim que estatais são coisas do passado, o que não é verdade, né? Se a gente pegar estatisticamente os dados das estatais no mundo, a gente percebe que são instrumentos para o desenvolvimento de inúmeros países que se arvoram em questões de segurança nacional, de interesse coletivo, que são utilizadas não só no Brasil, mas em inúmeros outros países. Que as estatais seriam coisas de país subdesenvolvido, e também não é verdade. Se a gente pegar os dados sobre as estatais em países desenvolvidos, nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Alemanha, nós vamos ver que os números das estatais são bem significativos e relevantes, né? Assim, no sentido de que as estatais ainda são bastante pujantes, né? No Brasil, se nós pegarmos talvez os 5 maiores bancos que a gente tem, certamente que 2 ou 3 serão bancos estatais. Se nós pegarmos as 10 maiores empresas que nós temos, grande parte delas serão também empresas estatais, né? Então, as estatais, elas não são coisas do passado, no sentido de não serem instrumentos que são utilizados para efeitos, né, dos quais foram criados, segundo determina a Constituição Federal e segundo inúmeras economias do mundo se utilizam. E tem outras questões também que são importantes, né? Será que o objetivo das estatais seria garantir o lucro dos acionistas? Ora, pode ser um fator levado em consideração, porque se a estatal amplia o seu capital no sentido de gerar capitalização privada, ela está buscando também ofertar essa circunstância. Mas esse não é o objetivo principal da estatal. Quando a estatal é criada, no fundo, os objetivos que ela veicula não são lucrativos, porque o Estado, no fundo, ele não é equiparável a uma empresa como outra qualquer, né? Quando o Estado veicula e cria essas empresas, elas têm por objetivo a questão do desenvolvimento, a questão estratégica do interesse coletivo, a questão da segurança nacional, que são utilizadas em vários países do mundo, para estabelecer as suas estatais. Então, o objetivo principal da estatal, e quando a gente fala em estatal, a gente está lidando, né, não só com a sociedade de economia mista, mas também com a empresa pública. Mas a sociedade de economia mista, por essa conformação de abertura do capital, ela contempla em si, efetivamente, um conflito de interesses inerente, né? De um lado, os acionistas, que desejam ter o máximo da lucratividade, e não tem nada de equivocado nisso. Quando a gente vai utilizar os nossos recursos, a gente quer efetivamente que a gente invista naquilo que efetivamente vai nos trazer resultado, né? E, às vezes, pessoas também que investiram um recurso economizado com dificuldade ao longo da sua vida e que, eventualmente, alguma estatal teve uma conduta de ausência de transparência, de não expor a sua circunstância. Isso gerou prejuízo para aquele que investiu naquela estatal. Essa é uma conduta totalmente equivocada do ponto de vista da governança corporativa. A governança corporativa, ela adveio justamente desta realidade, das empresas, de certa forma, abrirem o capital, das empresas terem, de um lado, os investidores, os stakeholders, e, de outro lado, os gestores. E a ideia era criar mecanismos de controle para que não houvesse desvios de conduta por parte desses gestores, no sentido de advertir os investidores quais são as condições que são realizadas as operações, né, hoje em dia, e o Rodrigo vai tratar dessa questão
da gestão de risco. Então, a partir desse movimento de governança corporativa, que adveio, inclusive, mais da iniciativa privada, nessa realidade de sociedades e companhias de capitais abertos, que houve todo esse debate e, de certa forma, a governança corporativa influenciou bastante o direito administrativo na atualidade, nessa interlocução entre direito e ciência da administração. Então, hoje em dia, se fala muito da accountability, que seria a prestação de contas, se fala muito da questão da equity, que seria esse equilíbrio de interesses existentes, se fala muito do compliance, né, que é o que a gente está aqui debatendo, e a gente já envereda para compliance para múltiplos sentidos. Porque, no fundo, compliance advém da tradução do termo estar em conformidade com. E aí, inúmeros doutrinadores, na atualidade, é um tema bastante recente, pelo menos na área jurídica é recente, né? Na área da ciência da administração, um pouco mais antigo, na área do direito financeiro, na área das corporações, é um pouco mais antigo do que na atualidade. Mas, no Brasil, com a lei anticorrupção, pela primeira vez se estabeleceu aqui internamente que a adoção de um programa de compliance efetivo seria uma medida apta a mitigar a aplicação ou abrandar a aplicação das sanções, que são sanções pesadas, que advieram da lei anticorrupção. Então, a lei anticorrupção previu, como a professora Maria Silvia bem expôs, uma multa de até 20% do faturamento do ano anterior à apuração. Né? E, mais do que isso, a própria divulgação e publicação da condenação, o que pode gerar um prejuízo muito maior em termos reputacionais da empresa. Né? Então, a empresa também é valorizada em função da reputação. A gente sabe o quanto isso se altera, né, o valor das ações de uma empresa, em função de um escândalo que pode prejudicar também aqueles que estão investindo na empresa. Né? Então, nós tivemos, de certa forma, a incorporação desses parâmetros de governança corporativa dentro da discussão do direito administrativo. Então, hoje em dia, se fala muito em disclosure, que seria a própria publicidade e, atualmente, o princípio da transparência, que alguns entendem que tem um sentido muito mais aprofundado do que a mera publicidade, porque significa também você ser capaz de entender esses dados que são trazidos à tona e toda essa dimensão de governança corporativa que advém justamente de uma questão de um conflito de interesses também, de um lado daqueles que são os gestores da organização e, de outro lado, daqueles que são os investidores. Mas as estatais também, elas não têm só a questão dos investidores em si, porque elas existem justamente por conta das questões estratégicas que elas veiculam. Então, na atualidade, a gente tem estatais no mundo que se voltam a inúmeros setores de atividades econômicas e setores estratégicos também, muitos investimentos que são feitos em tecnologia por parte das estatais. Né? A gente estava comentando até na manhã de hoje que a Petrobras ela acabou recentemente sofrendo uma valorização, mas ela teve a oportunidade também de alterar a sua conduta, de estabelecer um canal de denúncias em 3 línguas, 24 horas, né, com um controle externo, com todas as medidas necessárias para que ela fizesse, de certa forma, um meia-culpa em relação a tudo aquilo que ocorreu na empresa. E a ideia de todas essas medidas, no fundo, não é destruir as nossas atividades econômicas, é dar oportunidade para que a empresa tenha possibilidade de repensar, de repactuar a sua forma de agir e de, posteriormente, ela desenvolver suas atividades econômicas. Então, é um ponto que, pelo menos aqui no direito político-econômico, nos é muito caro os impactos em relação a toda essa ação, né, no sentido de não destruir todo um segmento econômico a partir das medidas que são necessárias também para a melhoria das práticas organizacionais. E, na atualidade, nos países que também punem a corrupção privada, como Portugal, eles levantam dados de que existe mais corrupção no âmbito privado do que no público, curiosamente. Porque as pessoas, às vezes, associam falta de ética no âmbito público.
E existe também, no âmbito privado, empresas que são criadas para ser fachada de crime. Existe tudo e todos esses problemas, e até problemas maiores, porque no direito público há mais transparência, até porque se lida com verbas públicas, com valores públicos. Então, existem regras e critérios maiores em relação à questão da transparência e que geram também todo esse nosso choque, né, no sentido de verificar que, infelizmente, muitas das estatais elas são envolvidas em corrupção. Mas isso não significa, né, e aí eu tenho uma visão no sentido de que, se existe algum problema, né, e tem um adágio que fala assim, don't throw the baby out with the water, né? Quando você vai lavar uma criança e tirar a sujeira dela, a lama dela, o ideal é que você mantenha o bebê, ou seja, aquilo que é valoroso. Então, se nós temos no Brasil estatais que são estatais pujantes, que trazem desenvolvimento e que são submetidas a repensar as suas regras de governança, o ideal é que elas melhorem as suas práticas, que elas atuem de forma em conformidade com tudo que existe, em vez de simplesmente, a pretexto de que no galinheiro, né, como se diz, estão roubando os ovos de ouro, a gente vai vender o galinheiro a preço de banana, né, que não é a ideia principal, até porque muitas das estatais têm um histórico bastante relevante em termos do desenvolvimento do nosso país, né? Vou dar um exemplo aqui, uma estatal que foi criada na década de 70, que é a Embrapa. Se hoje nós somos tão pujantes no agronegócio, isso se deve muito pela pesquisa que foi desenvolvida pela Embrapa. Nós estávamos, da década de 70, com um departamento ultrapassado, em que havia alguns locais de laboratórios experimentais, ao lado de práticas extremamente arcaicas, não havia capacitação em extensão rural para levar todos esses conhecimentos, essas técnicas mais avançadas, de forma mais proliferada na agricultura brasileira. E aí houve uma decisão estratégica no sentido de criação de uma estatal, que seria a Embrapa, que, no fundo, se voltaria para quê? Se voltaria para capacitação para que houvesse o que a gente chama de agricultura tropical. Então, o governo começou a investir em pesquisadores, fazer convênios com as universidades, juntar pesquisadores de universidades, mandar para o Japão, para Israel, para todos os países desenvolvidos do mundo, para dialogar, para ter acesso à tecnologia, mas, simultaneamente, para voltar para o Brasil e descobrir o que a gente tem de potencial em termos de agricultura tropical. E se hoje nós somos essa potência, né, pelo menos em termos agrícolas, isso se deve muito à ação da Embrapa, que, no fundo, ela não se volta simplesmente a produzir algum produto agrícola. Às vezes a gente vê o governo falando assim, vamos privatizar a Embrapa porque ela não dá lucro. Mas a Embrapa não está produzindo para dar lucro. A Embrapa ela está fomentando o desenvolvimento tecnológico que, estendido às atividades econômicas do país, aí sim promove as trocas comerciais de forma muito mais qualificada. Houve um tempo em que as cápsulas de café eram produzidas na Alemanha, do café que a gente produzia aqui, que era exportado em grãos, porque a gente não tinha tecnologia ou porque a gente ficava numa relação de dependência. E por que não a gente desenvolver a nossa tecnologia e ter nossos núcleos tecnológicos estimulados a partir do estímulo de uma capacitação de pesquisadores de peso para que repassem isso às nossas práticas agrícolas? Então, eu acredito que, às vezes, a gente menospreza aquilo que é feito porque é feito em termos de tecnologia, e não simplesmente analisar, não está dando lucro, só está dando prejuízo, olha quanto que os pesquisadores estão gastando. Sendo que a Embrapa também fazia laboratórios virtuais no mundo, só com base em convênio para trocas de experiências. Então, tentava ter práticas efetivamente mais econômicas e desenvolver a pesquisa no nosso país, né? Porque a gente só avança se a gente tiver efetivamente pesquisa. Então, nós temos, por exemplo, vamos ter amanhã, na oficina de relatos de compliance, a presença da Sabesp, também, que é uma grande estatal de saneamento, é a maior da América, né? E é pujante, atende praticamente mais da metade dos municípios em concessão para saneamento, também é uma grande estatal
paulista, que também se adequou em relação às suas práticas de governança a partir da lei das estatais, né? No evento de compliance do ano passado, nós tivemos aqui a CETESB, e eles estavam se adequando à época, porque estava terminando a vacatio legis da lei das estatais. Só que a CETESB ficou também numa situação complicada, porque a função dela é controlar a qualidade de ar, por exemplo, a questão da poluição. E aí vinha na lei das estatais, qual o seu plano de negócio? É como se fosse efetivamente algo simplesmente lucrativo. E, às vezes, ela promove desenvolvimento não pelo lucro, em relação ao controle da qualidade do ar de São Paulo. Então, às vezes, não existe muito assim, essa calibragem em relação ao que efetivamente é estatal em termos de desenvolvimento do nosso país. Eu acho que a gente tem que pensar muito, porque há muitos mitos em relação a essa questão. Não que elas devam dar prejuízos, existem inúmeras atividades econômicas das estatais que dão lucro e que têm que ser bem geridas, inclusive, para que os acionistas tenham um retorno financeiro. Mas, às vezes, por exemplo, você tem um banco que é uma estatal que tem inúmeras políticas sociais, como a Caixa Econômica, que se formou na época do Império. Os escravos ainda. Eles economizavam dinheiro na Caixa, era o único local que eles conseguiam economizar para comprar alforria, e depois que eles foram alforriados e houve a abolição da escravatura, é a única forma deles economizarem dinheiro e não caírem na mão de grupos ou de agiotas e não conseguirem se estruturar uma vida. Depois a Caixa Econômica foi auferindo inúmeras atribuições relevantes, como a questão do financiamento da moradia. Então, o Banco do Brasil também chega em várias localidades que os outros bancos não chegam, mas ele deve chegar nessas localidades que os outros não chegam, porque ele é estatal para isso, para atender e garantir esse bem-estar da coletividade, não simplesmente para agir da mesma forma que os outros agentes do mercado, senão não teria para que ele existir. Claro que tem que ter um equilíbrio, ninguém está falando para agir de forma deficitária ou ter uma gestão deletéria em relação às economias de recursos, mas é que a gente tem que repensar efetivamente as estatais. E aí, para finalizar, como a professora Maria Silvia falou, existem inúmeros critérios que também o Rodrigo Peronti vai analisar em relação aos programas de integridade, e a lei das estatais ela vem também a regulamentar essa circunstância, estabeleceu o comitê de auditoria estatutária, estabeleceu a necessidade de capacitação permanente, no mínimo atual, dos integrantes, estabeleceu também a necessidade de se reportar ao Conselho de Administração quando houver uma desconfiança em relação aos dirigentes, que era o caso da Petrobras, os próprios dirigentes eles mexiam com o canal de denúncias ali para efetivamente não chegar aonde seria necessário, e por isso que a gente teve toda uma necessidade de reformulação. Mas assim, esse debate, no fundo, ele está só começando. A gente vai ter, ao longo das oficinas, oficina de due diligence e todos os aspectos que são necessários do compliance, que é um debate bastante recente no âmbito do direito. Então, vou passar a palavra aqui ao Fernando Mânica, mas só quis participar rapidamente, aproveitar essa festa de ter tantas pessoas que eu, particularmente, admiro muito e que agora os alunos vão ter oportunidade também de ter contato, porque a gente fala tanto nas aulas.